Hello everyone! Olá para todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. E dentro da área de linguagens, especificamente língua inglesa, nós vamos continuar falando um pouco sobre aquele percurso histórico das línguas. No vídeo passado, eu falei da história da Inglaterra, de como que a língua inglesa foi formada por meio dos anglos, dos saxões, dos jutos e até da invasão francesa que influenciou aí no vocabulário. Mas não são só os franceses que influenciaram a língua da Inglaterra, não. Vamos continuar aí o nosso assunto? Observem esse gráfico, tem no material de vocês. Portuguese and English are very similar. Português e inglês têm muito em comum. O que nós temos em comum com o inglês? Nesse gráfico aí tem a origem do inglês. Onde que o inglês começa? Ele começa no Old English, que vem lá das línguas germânicas. Lembra que eu falei sobre isso? Mostrei aquela árvore enorme com vários galhos, um galho grosso escrito Germanic. Pois é, as línguas germânicas, elas podem ser consideradas a mãe da língua inglesa. Só que o germânico, ele não trabalhou sozinho. Como aquela região ela foi invadida pelos romanos, os romanos dominaram a região britânica por algum tempo, os romanos eles falavam latim e eles tinham influência do grego, porque desde que os romanos dominaram a Grécia, eles trouxeram a cultura grega e muitas palavras do grego. Então, nós temos 6% de influência grega e nós temos 29% do latim, que era a língua falada pelo Império Romano. Então, olha só, 26% da língua germânica está na formação do inglês que nós conhecemos hoje. 6% é o grego e 29% é o latim, porque os romanos dominaram essa região, eles falavam latim. E muitos romanos falavam grego, porque o grego era a língua da cultura, era a língua da filosofia. Então, se você quisesse ser um romano bem visto na sociedade, um romano estudado, um romano sábio, você tinha que saber grego e filosofia grega. Depois, nós temos a influência do francês. O francês ele tem 29% de influência na língua inglesa hoje. Por que tudo isso? Por causa da invasão dos normandos e a dominação deles em cima dos anglo-saxões. É aí que começou o grande ódio da Inglaterra pelos franceses. Eles foram dominados, por isso que quando a gente assiste filmes como a história do Robin Hood, você tem os nobres normandos em oposição aos saxões, que são os donos da terra, que são os agricultores. Então, é essa a guerra que expressa a dominação francesa sobre os povos anglos e saxões que estavam vivendo lá e que já tinham se misturado com os povos nativos, que são os celtas. Por isso que eu tenho uma influência muito grande do francês. Isso não aconteceu há muito tempo, não. Está na história recente da Inglaterra. Depois nós temos 6% de outras línguas. Essas outras línguas podem ser as línguas celtas, pode ser o Welsh. O Welsh é uma língua ainda quase extinta, mas que ainda é falada em algumas regiões da Inglaterra, é uma língua antiguíssima. E tem alguns nomes que são derivados de outras coisas aí. Então, a língua inglesa, como nós conhecemos hoje, ela tem origem nos dialetos germânicos, ela é fortemente influenciada pelo latim, pelo francês, olha aí o tanto. E por conta disso, nós temos 1/3 do inglês que vem do latim e 1/3 de origem francesa. Daí nascem as palavras cognatas. A origem do francês é a mesma do português. Lembra que eu falei que lá no galho da árvore das línguas que tem o romance, que é uma língua derivada do latim, esse galho ele tem duas bifurcações.
Duas não, três principais. Uma formou o espanhol, o Spanish, uma formou o francês, que é o French, e a outra formou o nosso português. Então, as três principais línguas que são filhas do latim são o francês, o português e as línguas hispânicas. A gente chama de espanhol, mas existe mais de uma língua hispânica, certo? Por conta disso, esse é um dado favorável para nós, que somos falantes da língua portuguesa, porque se tem tanto do latim e tanto do francês, significa que vai ter muitas palavras que a gente vai escutar e vai falar, eu conheço essa palavra aqui. Como, por exemplo, a palavra area, que é o mesmo que área, capital, capital, date, que é data, different, vira diferente, direction, direção. Viram quantas palavras que são parecidas? E isso são as palavras cognatas, palavras que se parecem com o português na escrita, no significado e na pronúncia. Então, são palavras que são irmãs do nosso português. Elas têm a mesma origem, porque elas vieram do latim ou do francês para o inglês. The English language in the life of Brazilians. O que é isso? O inglês na vida dos brasileiros. O que o inglês tem a ver com a nossa vida? Lembra que eu falei que quando um povo domina outro, uma das formas de dominação é a língua? Os romanos, quando eles dominaram a região da Bretanha, eles impuseram o latim, influenciando as línguas celtas e criando a língua germânica, certo? Quando esses mesmos dominados aí, os anglo-saxões, foram dominados pelos normandos que vieram da França, eles impuseram a língua para eles, alterando o vocabulário, criando palavras como, por exemplo, chique, boutique dentro do inglês, que não existiam essas palavras. Quando a Inglaterra se torna um dos países mais importantes do comércio mundial, ela começa a impor a sua língua, que é o inglês. Então, as colônias inglesas vão falar inglês. Qual que é a colônia inglesa que mais ficou rica e que conseguiu sua independência mais rápido? Os Estados Unidos. Deixando de ser uma colônia, ele ainda falava a língua inglesa, porque quando os ingleses chegaram lá nos Estados Unidos, eles massacraram os povos nativos, massacraram com guerra, massacraram com doenças, massacraram com escravização, da mesma forma que os portugueses fizeram aqui no Brasil. Ao massacrar os povos nativos, qual que é a língua que eles impuseram para todo o país? Língua inglesa, que é a língua do país de origem deles. Dominar um povo é impor a sua língua. Quando os Estados Unidos se tornam mais poderosos que a Inglaterra, eles passam a dominar a linguagem. Por que isso é importante para nós? Cinema, teatro, seriados, a gente compra de onde? Hollywood, Estados Unidos. Isso traz uma série de palavras, música, o tanto que a música americana influenciou o Brasil de uns anos para cá, de muitos anos para cá, na verdade. Década de 40, 50, 60, os movimentos aí de pessoas brasileiras que cantam em inglês foi muito forte. Carreira do Fábio Júnior começou ele cantando em inglês. Então, o inglês ele acaba vindo para o Brasil como uma ferramenta cultural de dominação. Isso vai influenciar uma série de palavras nossas. Por exemplo, cachorro-quente, a gente encontra muito como hot dog. Quando começam a chegar as primeiras televisões, videocassetes, nós vamos ligar esses objetos, eles têm uma legenda. Eles têm lá nos botõezinhos escrito play, reborn, review, raw, rec.
Então, essas palavras que vêm nos objetos tecnológicos, elas começam a nos colonizar. Agora, não mais pela força, mas pelo comércio, pela ciência, pela tecnologia e pelas artes. Então, quando eu falo dá play aí, eu estou pegando uma palavra do inglês e utilizando como minha. Mesma coisa que aconteceu quando os normandos invadiram lá a Bretanha e impuseram palavras como chique, boutique, chicken para galinha. Olha só que legal. Então, dentro do nosso português, nós já incorporamos palavras como hot dog. Tem muita gente que não fala cachorro-quente, fala hot dog. Aquela pecinha do mouse que eu uso para mover a seta, para mover o cursor, é o mouse. Nós chamamos os computadores portáteis de notebook. Nem é o nome correto, porque o nome correto em inglês é laptop. Notebook é caderno de anotações. Mas como os primeiros computadores que vieram para o Brasil, eles serviam principalmente para os jornalistas, para os estudiosos fazerem anotações no programa de edição de texto, que nem era o Word, era o Edit. Então, a gente começou a chamar os computadores portáteis de notebook, de caderno de notas. Quando a gente quer mandar uma mensagem para alguém, a gente não manda um correio, a gente manda um e-mail. E-mail mesmo que correio, mas nós pegamos a palavra deles e passamos a utilizar no meio virtual. Se eu estou utilizando mandar uma carta para alguém, eu estou mandando via correio. Mas no meio virtual, como os computadores vieram com os programas em língua inglesa, o que deveríamos chamar de correio eletrônico, a gente chama de e-mail, mail, correio, e electronic. Electronic mail, correio eletrônico, virou e-mail para nós. Office boy. Hoje a gente nem fala mais office boy, fala só o boy. O boy foi lá entregar mercadoria, o boy foi fazer um serviço na lotérica, o boy foi fazer o serviço de despachante, o boy foi pagar a conta. Vem de office boy, que seria o garoto do escritório ou auxiliar de escritório. Marketing, gente, essa palavra aparece demais. Colonizou as redes sociais. Marketing, que vem de market, de apresentação, de venda. Marketplace, local de venda, local de apresentação de mercadoria. Ranking, todo mundo faz um ranking de melhor jogador de futebol, de melhor cantor, de melhor artista, de melhor atleta. A palavra ranking vem do inglês e nós já incorporamos, a gente faz o ranking dos melhores desenhos animados da década de 80. Ranking é uma lista, nada mais do que isso, uma lista em ordem crescente ou decrescente, do melhor para o pior, do pior para o melhor. Ranking. Drink, a gente utiliza, faz um drink aí para mim, eu quero um drink diferentão. Drink significa beber. Mas como a gente pegou a palavra emprestada, qualquer bebida diferente, chique, a gente chama de drink. Mas drink é o verbo beber em inglês. Play, já falei para vocês. Jeans. Jeans é uma palavra que vem do inglês, que vem do tecido utilizado para fazer as calças que os trabalhadores usavam, porque era um tecido barato e que durava bastante. Depois virou moda, porque ele é bastante flexível, ele é fácil de adaptar em modelos diferentes, fica bonitão no corpo se o corte for bom. Mas jeans é uma palavra que vem do inglês, não se referia às calças, se referia ao tecido. E hoje nós temos calças jeans para todo lado, a gente não tem outra palavra para essas calças, porque a gente pegou direto o nome do inglês. Call center. Gente, o que é um call center? O que a gente vai chamar de call center aqui no Brasil? É um centro de chamadas, centro de telefonia. Call center a gente utiliza para uma coisa que tem nome em língua portuguesa, central de atendimento. Mas a gente é tão colonizado que a gente trouxe essa palavra e incorpora como nossa. Shopping. A maior galeria de Goiânia se chama Shopping Flamboyant. Foi a maior por muito tempo. Hoje nós temos o Passeio das Águas, que é maior do que o Flamboyant. Mas chamar uma grande galeria cheia de lojas de shopping é trazer uma palavra estrangeira para nomear uma coisa que nós temos.
O flamboyant, em português, ele é galeria flamboyant. Mas nós, colonizados como somos, chamamos de shopping flamboyant, Goiânia Shopping, Passeio das Águas, shopping. A palavra shopping nada mais é do que centro de compras ou comprando. Shopping, se eu for pegar a raiz da palavra em inglês, a palavra shop, que significa comprar, com ing, que é o nosso gerúndio, shopping, comprando. Nós pegamos essa expressão de comprando e transformamos em centro de compras. Isso é uma apropriação linguística e mostra que nós já estamos sendo colonizados pelos conceitos de uma língua que não é a nossa. Olha que loucura. E por isso que essas palavras elas se tornam tão familiares para nós. Continuando aí. O uso de palavras ou expressões estrangeiras é chamado de estrangeirismo. Quando eu pego uma palavra que eu não preciso, mas eu utilizo ela mesmo assim, eu estou fazendo um estrangeirismo. Eu estou incorporando uma palavra para algo que já existe na minha língua. Você é happy até na hour de pagar. Happy, feliz, hour, hora. Eu preciso utilizar inglês para fazer a campanha publicitária? Não preciso. Mas como existe um conceito de dominação, existe uma ideia de status para quem fala inglês, quando eu coloco uma palavra em inglês no anúncio publicitário, ele automaticamente chama a atenção e captura meus olhos. Por quê? Porque nós estamos num momento em que economicamente, a gente idolatra uma cultura que não é a nossa. Olha o tanto que isso é forte. Isso aconteceu lá no Império Romano. Quando o Império Romano atacava um povo, ele dominava esse povo, ele pegava os filhos dos chefes de cada tribo, levava lá para Roma, educava eles em latim, ensinava para eles que o latim, que a cultura romana era a melhor de todas, e depois devolvia ele para casa. O cara chegava romanizado. Então, ele vai começar a utilizar as palavras do latim no lugar das palavras da língua nativa dele, como forma de mostrar, eu tenho status, eu sou romanizado, eu cresci em Roma, na capital do mundo. Hoje a gente não faz isso com os Estados Unidos? Eu aprendi inglês, eu falo inglês. É importante a gente aprender a língua do outro? É, porque comunicação é fundamental, mas achar que a língua do outro é melhor do que a nossa e utilizar isso como ferramenta de status é super perigoso. E é importante a gente perceber essas influências para a gente não cair no conto do vigário e, principalmente, para na hora que eu precisar analisar um texto em língua estrangeira, eu reconhecer essas palavras. Olha aí. De novo, você deve saber. O que você deve saber sobre os estrangeirismos? Eu já vi muita loja fazendo promoção escrito for sale. Não sei se vocês conseguem ver aí, porque a imagem fica bem clarinha. Pendrive, para se referir àquele negocinho que a gente utiliza para guardar informações. É como se fosse um mini disquete, olha só. Até para definir o objeto eu preciso de palavras que não são do português, que eu não tenho palavras equivalentes para o pendrive. Software para os programas de computador. Eu preciso chamar um programa de computador de software? Não preciso, mas é tão comum eu falar o software desse computador, ao invés de falar sistema operacional. Depois eu tenho outlet. Quem nunca ouviu falar de um outlet? Eu vou fazer compras no outlet porque eu tenho mercadoria importada mais barato. Outlet é outra palavra que a gente pega aí, estrangeira, que não é nossa. Design, a gente está pegando emprestado. Olha aí, campanha do McDonald's. Fast food, a gente já pegou essa expressão aqui para as comidas rápidas, como sanduíches. Best burger. Você anda em Goiânia, você vê pit dog de ponta de esquina com um cartaz do tamanho do mundo escrito The best burger of the city, o melhor hambúrguer da cidade. A gente está em Goiânia, Brasil. Eu podia escrever em português, mas em inglês acaba chamando mais atenção. Quando alguém vai fazer uma oficina,
oficina. Para melhorar o desempenho profissional, ela faz um workshop. Olha só. Workshop seria uma venda de trabalho. Eu estou vendendo o meu estilo de trabalho para vocês treinarem comigo e trabalharem como eu. Isso é um workshop. No Brasil, a gente poderia muito bem chamar isso de oficina, porque eu estou aprendendo o modo de fazer de outra pessoa. Mas chama mais atenção se eu colocar na minha placa workshop. Workshop de dobradura de papel. Nossa, legal, é um workshop. Por que não chama de oficina? A gente está pegando esses estrangeirismos e incorporando na nossa língua. E a gente faz isso por meio de marcas que vêm de fora, como o McDonald's, que trouxe o drive-thru para o Brasil. O que é o drive-thru? Dirija e pegue. É o nosso self-service. Olha aí, outra palavra que a gente trouxe do inglês para uma coisa puramente brasileira, que é servir a si mesmo. Um restaurante self-service só existe no Brasil. É invenção totalmente nossa. Só que a gente deu um nome em inglês para chamar a atenção, para atrair clientes, o nome pegou, mas se eu fosse chamar pelo nome em português, seria restaurante de autosserviço, em que você faz o seu prato do jeito que você quer. E os estrangeiros ficam loucos quando eles veem isso aqui no Brasil, porque lá fora os pratos são servidos à la carte. O que é isso? O restaurante ou o chefe do restaurante decide qual a ordem dos pratos e você compra aquilo, pacotinho fechado, você não pode misturar. Entrada, prato principal, sobremesa. Você pega do jeitinho que ele veio. Aqui no Brasil, não. A gente vai num restaurante self-service, que é um restaurante de autosserviço, e lá tem feijoada, tem feijão tropeiro, tem salada, tem tudo à disposição. E você pega só o que você gosta, só o que você quer. Isso é uma liberdade cultural que só nós temos. E a gente é tão besta que a gente colocou um nome americano no trem. Aí todo mundo acha que isso vem de fora. Não, é nosso. Desafio, isso tem lá no material de vocês. Tente descobrir o significado das palavras a seguir, anotando no seu caderno. Então, se você quiser bater pausa, anotar, anota aí as palavras cognatas. Ignition, specifically, tradition, simultaneously, annual, manually, music, secretary, giraffe, lion, actor, melon, dictionary e calculator. São todas palavras cognatas, são todas palavras que se parecem com o português. Então, ó, tenho certeza que você vai acertar o significado delas. E lá no material de vocês, tem exercícios adaptados do Enem, lá na atividade. Desafio, tentem ler e resolver essa atividade. A Organização das Nações Unidas definiu 8 metas de desenvolvimento do milênio, como podem ser observadas no texto abaixo. Dica para vocês fazerem essa atividade e não errar. Procurem as palavras cognatas. Abri o meu material, Millennium Goals. Eu já tenho uma palavra cognata aqui, Millennium. Eradicate extreme poverty and hunger. Tenta identificar o significado dessas palavras. Só depois de você tentar identificar as cognatas, se você ainda não conseguiu entender, que você vai procurar um dicionário. Essa dica é uma dica de ouro, porque vai te ajudar muito quando você for fazer outras provas ou avaliações. Esse material tem várias palavrinhas cognatas e, com base nelas, você vai escolher uma opção do que é o tema, do que é o assunto. Olha só a dica: erradicar extrema pobreza. Primary education, educação primária, investimento. Promoter gender equality. Empower woman, promover igualdade de gênero e empoderar as mulheres. Reduce child mortality,
Mortality é mortalidade, reduce, reduzir, reduzir a mortalidade de crianças. Improve maternal health, maternal é materno, de mãe, então promover a saúde materna. E tem as imagens do infográfico que também ajudam a entender o que cada textinho quer dizer. Com base nesse texto, você vai me dizer para mim se esse texto ele fala da erradicação da pobreza e da fome no primeiro quadrinho, se ele fala da garantia de sustentabilidade ambiental no sétimo, você vai testar, ver se o 5 se refere à gravidez na adolescência, não vi nada de adolescência ali. Então, com base nesse texto, você vai marcar qual que é a opção correta. A dica já está aí, mas tentem fazer antes de olhar o gabarito aqui, combinado? Então, agora é com vocês, não deixem de fazer as atividades. Thank you very much, vejo vocês no nosso próximo short vídeo, ok?